Seja bem-aventurado nesse país corrupto e endividado, de beleza e cultura nem sempre valorizado. Cidadão, levanta cedo para ver o seu salário ser roubado por pessoas que não fazem seu trabalho. Quem tem maior orgulho em dizer sou do Senado, mas por trás da cara boa só tem verba desviada. O povo está cansado de aguentar todo esse peso, carregando nas costas quem devia estar preso. Para obter justiça veio o plano Lava Jato, condenando e punindo, nenhum será perdoado. Das escolas e hospitais o dinheiro é roubado pra encher conta bancária do político folgado. Resultado da ganância é a falta de recursos, a situação se torna insuportável para muitos. Pela grande campanha se tornam famosos, mas esquecem das crianças, jovens e idosos. É proposta a escolha entre o sujo e o banal, só a cara é diferente, o resultado é igual. Esquecem que muitos vivem na pobreza, se arriscando para ter o pão sagrado em sua mesa. O peso dos deveres o trabalhador aguenta, mesmo sabendo que golpista nos representa. Damos nossa confiança a pessoas do Congresso, por isso estamos hoje afundados no regresso. Para garantir silêncio, funcionário é subornado, são ladrões de gravata em um sistema fraudado. Hoje você sabe tudo e amanhã não sabe nada, é assim que uma mente por um cheque é comprada. Promessas de obras todas sem fundo, políticos de terceiro mundo. Políticos de terceiro mundo. Programa Debater Pode, na Unis Rádio TV Web. Lembrando que nós estamos no YouTube, TikTok. Entre lá, curta e compartilhe. E começando o nosso programa de hoje, esta música nos faz refletir sobre as eleições. Mas antes de falarmos sobre as eleições, dê o seu boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma sexta-feira aí. Estamos aqui com algumas novidades da semana. Acompanhamos algumas situações da vida política. E estamos aqui para fazer aquele bate-papo semanal para estar tentando pôr consciência nesse pessoal da nossa Zona Noroeste, Nelson. Diga aí. Essa semana foi bem agitada, né? E nós hoje vamos, nesse nosso bate-papo aqui, vamos falar do primeiro debate político na TV Tati Band. Sim. Falarmos um pouco da questão dos furtos e vandalismo nos prédios públicos, falta de ônibus em horário de pico e finais de semana, os problemas
que já viraram, infelizmente, corriqueiros na saúde, né, de Santos, e nós temos muitos problemas, e o Dé vai discorrer bastante sobre isso, né? Mas vamos falar do debate, né? Como é que foi o debate na sua visão, Dé? Fala um pouquinho aí para nós. Então, o debate eu acompanhei de perto, fui lá na TV Tati, tinha lá uma concentração de partidários, né? Tanto do PL quanto do Avan e tal. E cada candidato que foi chegando, teve aquela festa de apoio e tal. E eu vi que a chegada do Rogério Santos, né? Ela foi triste, cara. Foi, sério, eu não sei se faltou apoio. Porque a gente teve um episódio a semana passada que eles apoiaram lá a Renata Brava, teve um racha lá na Câmara, a gente até acompanhou. E assim, eu achei muito triste. Na verdade, quem estava lá foi o prefeito, dando ali aquelas entrevistas iniciais para acessar a emissora. Aí estava lá o ouvidor, o Rivaldo, e veio a Alder. Entra a Leis, chegou o Nando lá dando uma de Ayrton Senna, com aquele capacete na cabeça, né, fazendo aquelas situações todas. E aí depois eu me dirigi para uma televisão que eu queria apreciar isso de perto, né? Quando estava próximo ali daquela concentração, era perto de casa, eu fui para casa para estar verificando as condições de debate. Na minha opinião, assim, a minha interpretação, né? Apesar de vocês já saberem a quem eu vou apoiar, o que eu esperava do debate eram os três tentando atacar a deputada Rosana de alguma forma, porque, na minha percepção, hoje a gente tem uma eleição de 2 candidatos. Tem a Rosana Vale e os outros 3 que representam um, que é o chefe deles, que é o Paulo Alexandre Barbosa. Até ela não é oposição, o PT hoje ele é governo. Você ontem foi numa reunião que tinha gente do governo para falar a respeito de problemas na região que você estava ontem lá, mas a gente vai falar isso mais para frente. A Audrey também estava lá. E é isso. O debate eu achei ele muito morto, porque a tática que eles adotaram nada mais foi de que, tipo, neutralizar a Rosana para ela não desenvolver um diálogo ali. E eu vi até uns comentários hoje que o debate foi muito morno. A gente precisava mais de troca ali dos candidatos a respeito das dificuldades que teve para governar. Hoje foi muito superficial, contando aquela história sempre dos 3 anos, que é o fantástico mundo de Bob. Tudo para ele tá bom, tudo para ele tá maravilhoso, e quem está realmente na ponta não vê esse resultado. A candidata do PL, ela foi bem incisiva com os apontamentos do que ela quer fazer na cidade. E assim, o meu intuito maior, que às vezes as pessoas questionam, nossa, você está apoiando a Rosana? Você quer... Gente, eu estou apoiando por acreditar que a gente precisa de uma renovação e uma oxigenação. E a gente vê hoje uma estrutura. Inclusive, como vereador, para fazer base, seguir o processo legal, que eles dizem que é uma coisa democrática, não é democrático. Se você entrar num partido que nem eu entro, a minha personalidade, no fundo, foi o que aconteceu. Eu fui para um partido aí, esse partido veio com o mesmo assunto que o Nando Pinheiro estava, a gente vai passar um vídeo mais tarde aí, a respeito do gasto da Rosana. E na época eu falei, pô, tudo bem, 490 mil, mas o candidato que vocês apoiam gastou 426, se você for analisar que ele fica mais em Santos, acompanhando as obras da prefeitura daqui do que em Brasília, o gasto tá adequado. E aí sair daquele partido não quis mais saber de política. Por quê? Porque, gente, para você concorrer a uma eleição, para você aprender a lidar com esse pessoal, que a política ela é uma lama, tá? Então, assim, se você for pegar caranguejo no mangue e você não saber a técnica de levar um pranchão para ir até aquela toca ali, para meter o braço na toca e puxar, você vai se afundar na lama. Então, eu estou só observando, eu estou fazendo um curso intensivo para ser político no sentido... o ser político não é entrar para um cargo, querer se... Eu digo, o ser político, para você tratar, porque você vai ter que lidar com pessoas, às vezes, com ideias diferentes às suas, e isso sim é democracia.
E hoje eu não vejo na política de Santos uma democracia. Existe um grupo oligárquico, esses já escolhem os seus soldados, e aí quem tá comigo, a gente vai até o final, quem não está, a gente descarta. E não é assim, o partido ele tem que ser muito mais flexibilizado, ser uma ponte para você chegar em lugar, em algum... Eu, particularmente, estou fazendo um trabalho de divulgação de alguns candidatos que eu tenho contato. Eu não vou estar pedindo voto para ninguém, mas se tiver algum indeciso aí, procurando um candidato de fato, eu estou anunciando algo. E se identificar com uma proposta daquelas, vocês confiem lá o voto. E assim, nós aqui do movimento da página Voz Rádio Clube, político de estimação. Se alguém quiser ser o meu político de estimação, eu comprei uma coleira, eu quero andar com o senhor na minha corrente com uma coleira no pescoço. Aí você vai ser o meu candidato de estimação. Então é isso, Nelson, que eu vi do debate. Esse é o José Cis Dias, também conhecido como Homem do Martelo, famoso a tua esposa aí, ó, mandando uma boa noite. Boa noite, Camila, minha noiva, um beijo. Outra coisa que eu tenho pensado, né, refletido, 4 candidatos 4 ao cargo de prefeito. Comparado à última eleição, temos muitos outros candidatos. Alguns candidatos que apareceram na eleição anterior, né, hoje apoiam esse grupo. Exatamente. Além de apoiarem esse grupo, desapareceram nesses 4 anos e dá a impressão que Santos não tem mais problemas, né? Hoje, nós temos ressurgindo, né, porque ele já foi candidato a deputado federal, o Nando Reis. Certo. Né? Nando Reis é uma liderança diferenciada, na sua opinião? Olha, o Nando Reis, para mim, ele é aquela música do Zeca Pagodinho. Nunca vi, eu só ouço falar. O que acontece? Na minha visão, eu já tive um embate com o Nando Reis a respeito disso, porque assim, ele entrou numa que eu estou atacando ele porque eu sou capacho da Rosana Vale. Não, pelo contrário, eu sou capacho da Rosana Vale. Eu sou um candidato. E eu só vejo da artimanha dele de atacar ela, porque ficou nítido isso. Então, tem a situação lá que o Paulo Alexandre ele ia vir candidato, não veio, ninguém fala, mas a gente sabe que tem um processo, que ele foi impugnado, que ele não pôde registrar a candidatura dele. Então, em desespero, aos 45 minutos do segundo tempo, pegaram o Nando, isso na minha opinião, tá? Pegaram o Nando Pinheiro, fizeram um convite para ele, inclusive o presidente do partido, Avante, ele tinha coligação no Podemos, quando eu estava pleiteando alguma coisa no Podemos lá, para mim, na verdade, fui convidado para ir no Podemos, e aí eu falei assim, deixa eu ver onde essa maré vai ter. E eu vi ele lá, esse rapaz, o Protásio. E aí convidaram esse Nando Reis para quê? Para ele ser aquele cara, por exemplo, se a eleição ela ficasse muito concentrada em Thelma e Rogério, a Thelma já é uma senhora já tem uma história, mas na minha opinião, de mais algumas milhares de pessoas, já deu tempo dela. Só ia ter o Rogério. O Rogério também está enfraquecido. Ele está enfraquecido por quê? A gente tem hoje em Santos problema de zeladoria. Eu adorava quando era manutenção. A manutenção resolvia. Passou a ser zeladoria. A gente não tem zeladoria na saúde, tá? Nesses últimos meses agora, a gente está vendo algumas obras muito superficial em algumas escolas, em alguns centros médicos aqui na cidade. Mas, assim, depois que termina, você vai ver, por exemplo, a escola aqui, Oswaldo Justo, que saiu aqui dessa jornada ampliada, que agora voltou lá para a atividade dela, você vê que ali na escola não houve reforma. Fizeram uma pintura lá, descascando, tem um monte de filtração, teve problema de vazamento lá, teve um monte de situação. E assim, a qualidade da execução desses serviços não funciona. Então, assim, não só eu tenho essa percepção, muita gente tem problema para marcar exame, a questão das UPAs.
As UPAs, elas não são um problema para a cidade. O problema da cidade é que UPA é pronto atendimento. A UPA vai lá, faz o trabalho que é estabilizar e pede a vaga. Quando entra no CISEG para pedir a vaga, aí depende de um prestador de serviço, que é a Santa Casa, que é um hospital blindado. A gente não tem esse aporte da Santa Casa. Santa Casa é um hospital que recebe aporte do governo federal, do governo do estado, de Santos mesmo, pelo SUS, e ainda tem um contrato a mais para manter essas vagas de internação para as UPAs, e eles negam vaga. Eu acompanho já 3 anos, e eu estou com um caso também que a gente vai passar aqui, que o rapaz me ligou hoje desesperado. Mas eu quero que você volte lá na questão, na questão do Nando Reis. Então, no seu entendimento, não é uma liderança. Não chega a ser uma liderança que, gente, ninguém conhece Nando Reis, cara. Quem é Nando Reis? Não, na boa. Tu conheceu o Nando Reis? Conheceu ele superficialmente? Não. Tu viu ele com alguma atuação? Disse que foi para deputado federal, beleza. Uns amigos meus me falaram que ele até surfou um pouco na onda do bolsonarismo e agora está enxutando cachorro a grito. Ele veio pelo PL. Teve um pessoal que falou para mim que ele surfou também, só que não deu muito certo. Mas ninguém conhecia ele. Um cara que chega só para atacar. Aí, parecia uma ovelha e parecia o vice do Rogério. O Rogério estava suando mais do que pano de cuscuz, foi nítido, ele estava nervoso, ele estava se mordendo, estava com a língua para lá e para cá no nervosismo, porque já é praxe dele, tá? Porque assim, em 4 anos que ele está no poder, eu tentei várias vezes conversar com ele para levar algumas demandas, ele não recebe, e assim, tanto ele como o doutor Catapreta também, eles não recebem para receber críticas, eles recebem para ter elogios, eles gostam disso. Então, assim, foi nítido lá no debate que ele estava desconfortável. Olha, a primeira vez que eu tive pena dele foi no debate, porque parecia que ele não via a hora daquilo acabar. E essa questão desses anos todos, né? A gente tem vê a questão da Souza vindo candidata, e nós não temos nenhum partido, né, que realmente mostre força ou que ao longo desses anos tenha construído uma liderança, seja no PT, né, seja no PSOL, né, o PSOL que eu esperava muito mais nessa eleição, né, acaba sendo um puxadinho do PT, como nós falávamos lá atrás, né, e não consegue lançar uma candidatura própria para prefeito e vem na rabeira lá do PT. E é interessante, assim, às vezes eu acompanho a vereadora Débora Camilo, né, tem algumas restrições em alguns projetos dela, mas é uma vereadora que vem trabalhando, né, obviamente que não concordamos com tudo, mas é interessante, assim, quando você vê uma crítica em relação ao comportamento da família Bolsonaro, em relação ao Jair Bolsonaro, ela não faz essa mesma crítica às lideranças do PT. Então, na minha opinião, isso é um contrassenso, né? Então, eu penso que, infelizmente, durante todos esses anos, nós não conseguimos criar nenhuma liderança que fizesse frente a essa gestão que aí está, né? Ou que trouxesse mais jovens a participar da política. Aquilo que a gente prega aqui, oxigenação. Antes de eu devo ter me empolgado aqui. Se empolgar com o cantor. Eu queria escutar um cantor. Não é ele. O que acontece? Hoje a gente tem, na verdade, cara, uma construção de um projeto de poder igual o da Praia Grande. Gente, o Mourão está lá há 40 anos. A Praia Grande, ela é uma cidade de obras, tá? Ela tem obras, tem uns empreendimentos bem executados, mas ela peca assim, o que eu deixei de ser fã do Mourão é a questão da saúde. Ele terceirizou a saúde todinha lá, pôs a SPDM, que é a pior gestão pública de saúde lá, e ele se perpetua lá já por 40 anos. Tem uma liderança nova lá. Lá criou-se uma liderança. O nome dele é Danilo Morgado. Tá vindo.
Está vindo, ele está sendo oposição de fato. Antes de homologar a campanha dele, ele recebeu 6 processos, e aqui em Santos a gente não tem. Sabe por quê? Quer que eu te diga por quê? Porque existe um poder oligárquico, eles compram no sentido de dão cargos para... Se as páginas começam a falar mal, querem trazer para falar bem do governo. Se tem alguma liderança que abre a boca demais, abre uma ONG, abre uma sociedade de melhoramento. Então, assim, foi criado um projeto de poder em Santos, que eles são fortes de fato, fortes demais. Só que, assim, eles esquecem uma coisa, não adianta você beneficiar 1/3 da população, ou 1/10 da população, e deixar 9/10 padecendo em fila de hospital, criança com escola com infiltração, jornada ampliada contratada a bagatela de 17 milhões para a molecadinha ficar lá. Não posso não aprovar nenhum projeto na Câmara, mas que eu vou virar fã dos contratos da cidade, eu vou debruçar o meu departamento jurídico em cada contrato que tiver na cidade. Qualquer vírgula que eu pegar é Ministério Público. E assim você consegue a atenção do Executivo. Bater de frente. Agora, hoje a gente não tem, a gente tem as pessoas que já são, o que eu costumo dizer, respeito, sem ofender ninguém, raposas velhas da política, eles já são profissionais lá. A gente tem que ter gente, de fato, que tem o conhecimento político e gente nova lá. E a gente não desenvolveu isso. Hoje tem um projeto de poder aí que ou você está com eles ou você não é atendido. E eles são servidores públicos. Eles se colocam agora em pele de cordeiro, te pede seu voto. Ah, eu quero ser o seu representante. Eu pergunto para alguém que esteja assistindo aqui, algum vereador ou prefeito atendeu alguma solicitação de você de pronto? Não vai ter resposta. Então é isso, Nelson. Essa é a sua Unisrádio TV Web. Lembrando que esse programa vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 20 horas. Participação aqui do Oswaldo Jesus. Boa noite. Nando Pinheiro, imitação grotesca do Pablo Marçal. E nada mais. Dentro desse contexto que nós estamos falando ainda nessa primeira parte, sobre a questão dos candidatos à Prefeitura de Santos, você falou da Praia Grande, né? Temos problema São Vicente, Cubatão, Guarujá, enfim. Mas qual a sua expectativa para o debate da TV Tribuna? Cara, eu tinha uma expectativa muito grande nesse primeiro debate. Eu queria ver como é que o sistema ia agir com a pessoa não grata ao lado ali e tendo que estar do lado deles, porque eles não têm o costume de ouvir, eles só querem elogios. Eu acredito que o debate ele vai seguir nessa linha. Não deixar ela falar, vão tentar blindar o Rogério o máximo possível, que você vê que ele se perde
se perde muito com relação às questões que ele é indagado. Ele fala muito superficialmente daquele ponto, leva para o mundo fantástico de Bob dele, e dali ele começa a apresentar o que ele fez nos 4 anos, que só ele viu, porque a gente não vê isso no final da conta. É complicado, né? Bom, encerrando aqui a nossa primeira parte, vou pedir para a nossa equipe técnica entrar com o próximo vídeo da noite e já voltamos em seguida para continuarmos aqui o nosso bate-papo. Essa é a Unis Rádio TV Web. Posso ler. Eu sou a filha de um estivador do Porto de Santos, de uma dona de casa. Eu cresci no BNH do bairro da Aparecida, estudei muito, me tornei jornalista. Em 2018, me tornei deputada federal, fui eleita com mais de 100 mil votos. Fui a deputada que mais trouxe recursos de todos os tempos para a Baixada Santista. E hoje assumo esse desafio, talvez o maior desafio da minha carreira, me tornar prefeita da nossa cidade de Santos, cidade que eu amo. Nós esquadrinhamos a cidade, temos o melhor projeto para Santos e espero que nesse encontro aqui junto com você a gente consiga pôr um fim a 30 anos que o mesmo grupo político está na gestão do nosso município. Eu quero ser a prefeita de todos os santistas. Eu sou PL e o meu número é 22. Tenho o apoio de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, e tenho o carinho do nosso governador Tarcísio de Freitas. Né? Tá aí a Rosana Vale com suas propostas de mudança, é o que boa parte da população santista, eu diria que principalmente a população da Zona Noroeste, é o que mais deseja, é uma mudança. Apenas no discurso ou no marketing, mas que seja uma gestão de fato, onde nós possamos ver melhorias nas escolas, na saúde, né, na segurança. Um outro problema que nós temos visto em relação a essa gestão, e aqui que fique bem claro que nós não temos nada, né, contra a figura do senhor Rogério Santos, nós falamos da gestão, prefeito, né? E nós não estamos contentes. Nós temos problemas em praticamente todos os prédios públicos. Quando você vai visitar um prédio público, seja na área da cultura, na área do lazer, né, nós ficamos anos e anos fechado. Né? Nós temos a reforma infindável do Teatro Coliseu. Os problemas no Arena, nós problemas no Dali Coutinho, nós tivemos problemas no M Nascimento, que já foi reformada nessa gestão, nesse grupo, umas 3, 4 vezes. Né? Então, assim, a deputada que hoje vem candidata a prefeita é uma esperança de mudança. Né? Mas, como o próprio falou, nós não temos político de estimação e vamos cobrar, vamos exigir essas mudanças. E uma das mudanças que eu acho fundamental para que Santos é dar oportunidade, né, e ouvir trabalhando lá na ponta, né? Caso contrário, não vai ter nenhum tipo de mudança. A primeira coisa que eu disse com a Rosana, vem acompanhando algumas situações, aí o pessoal, pô, vem pro PL. Eu falei, não, cara, não tô no PL. Tô aqui para ver o posicionamento do candidato. E eu para apoiar, tá? Não foi assim, tá apoiando. Não.
Uma coisa que eu pensei com ela e eu pedi encarecidamente é que ela ressuscite o que tem dentro da prefeitura, que fizeram o favor de matar quando entrou o Paulo Alexandre Barbosa, que é um órgão que eu falo repetitivamente, chega a ser até chato. A ouvidoria. A ouvidoria é o canal que o munícipe tem de quê? De levar suas demandas e cobrar. A gente não precisa de um vereador ficar pintando lombada, cobrando regional. Cara, os departamentos, eles são financeiramente pagos pelo prefeito para eles executarem a tarefa fim. Então, assim, entrou uma demanda na ouvidoria, a ouvidoria tem que cobrar aquele setor, obra ou alguma situação, e isso tem que vir um resultado plausível. E não, gente, desculpa, essa gente aí comissionada que talvez vá perder o emprego dia 1º de janeiro, mas já vai preparando o currículo aí, gente. Não tem cabimento você mandar para uma ouvidoria, cara, um texto bem elaborado, com pontuação, com vírgula. E o imbecil que recebe... Eu tenho várias ouvidorias. Os caras têm problema de edição de texto. Os caras não sabem interpretar texto. E aí te devolvem... Nossa, que você fica esperando 20 dias, sem solução alguma. Então, o problema hoje da prefeitura, o crucial, é, com todo respeito, tirar o Rivaldo de lá de dentro. O Rivaldo, dentro da ouvidoria, é todo esse setor. Primeiro ponto. E as questões que você fala de que existem muitas obras em Santos que fazem a tal da reforma, cara, eu convido vocês aí aqui na Oswaldo Justo. Eles não reformaram, eles pintaram uma maquiagem, colocaram uma coisa social. A escola não mudou em nada. Então, assim, são feitos processos licitatórios que as milhões entregam obras de qualquer naipe, porque, assim, quando a gente tem a gente fala assim, não, a gente vai jogar a obrigação para a iniciativa privada e a gente entende que deve ter na prefeitura fiscal. Não existe fiscal na prefeitura. O fiscal que existe na Zona Noroeste da prefeitura, que não é remunerado, sou eu. Eu vejo, desço o cacete. É uma vergonha. Teve uma vez, eu não vou citar nomes porque eu gosto da pessoa, a pessoa tenta de vez em quando. A pessoa vem dizer, caramba, tu só bate. Pô, eu trago as coisas, tu traz as coisas para mim aqui, eu tento te ajudar. Cara, mas para eu te parabenizar, a coisa tem que funcionar assim, eu tenho que vir aqui, porque quando eu trago para você o problema e te trago a solução, eu deixo de trabalhar e tu tá aqui na prefeitura para fazer tudo isso acontecer. Eu não tenho que agradecer coisas que deveriam ser da alçada e obrigação de vocês. Eu tenho uma amiga, Michele, faz tempo que nós não nos falamos até, ela falava muito da questão do jeito que está, daqui a pouco a gente vai sacar dinheiro no caixa eletrônico e vai aplaudir e agradecer o caixa eletrônico. Ninguém vai agradecer o caixa eletrônico, porque assim, o que o município faz é colocar dinheiro lá dentro. E o que a prefeitura tem que dar de volta? É serviço. E o caixa eletrônico, ele tem que dar de volta o dinheiro quando a gente necessitar. Então, não tem que agradecer a prefeitura e nem tem que estar endeusando vereador, prefeito. Tem que cobrar. Eles se colocam, vocês podem ver, todos os candidatos, eles se colocam, eu vou representar você. Se vai te representar e não está te representando, tu tem que cobrar, tem que expor o cara e o cara tem que rebolar para te atender. Por isso que somos a favor, lembrando a frase que eu gosto muito do Essa de Queiroz, que diz que os políticos são como as fraldas, devem ser trocados constantemente e não sempre pelo mesmo motivo. Diga não à reeleição. Não Vamos renovar. Ninguém, não reeleja nenhum vereador merece. Nenhum merece. Exatamente. Posso falar uma coisa, um episódio que aconteceu ontem? Pode. Muito rápido. Eu tenho alguns políticos aqui, às vezes eu mando as demandas, eu estou 3 anos mandando para vários políticos, e teve um, eu vou dar nome porque o Zequinha Teixeira mandou para mim uma propaganda que ele é o salvador do mundo, né? Aquelas campanhas eleitorais. E eu mandei para ele encarecidamente um áudio, falei, boa tarde, vereador, olha, eu gostaria de pedir para o senhor não enviar a sua propaganda, não vou votar no senhor, e, inclusive, nos seus 20 pares, eu estou fazendo aqui um trabalho muito árduo na Zona Noroeste para que
nenhum se reeleja, porque vocês não trabalharam os 4 anos que passou, nada a favor da população. Vocês votaram aumento de salário de vocês, votaram contra o servidor público, agora estão com 13º. A gente não viu um projeto que falasse assim, nossa, vai ficar de legado para a cidade. É homenagem, é mandar pintar a praça. Vereador, com todo respeito, tem as regionais para quê? O senhor tem que levantar do seu gabinete para ir lá fazer a regional trabalhar, e o senhor acha, uma pessoa mais parecida, eu acho ridículo o vereador que diz que vai lá porque eu fiz uma indicação de colocar uma lombada. A CT não é uma participação público-privada que tem que estar fazendo esse tipo de serviço? A defunta, a afinada ouvidoria, será que nunca receberam lá para colocar uma lombada naquela? Então, assim, eu mandei para ele. Aí, né, mandei para ele não me mandar mais. E aí ele se achou no direito de me mandar de volta uma resposta assim para mim assim. Então, eu só gostaria também de pedir para o senhor não estar mandando nada para mim aqui e tal também, porque né, eu recebo as suas coisas aqui. Aí eu respondi para ele, vereador, com todo respeito, eu não vou tirar o senhor da minha lista de transmissão, porque o senhor é um servidor público, o senhor tem que receber as minhas demandas, o senhor é vereador de Santos. Agora, eu não sou obrigado a votar no senhor, e é o seguinte, o senhor é obrigado a me atender, e nesses 4 anos o senhor não me atendeu. Se o senhor não quer receber as minhas demandas, o senhor vai lá e me bloqueia. Então, Zequinha Teixeira, o senhor, ontem eu falei para o senhor que o senhor não merece ser reeleito. E hoje eu falo da mesma forma. O senhor e os seus 20 pares não merecem ser reeleitos. E as pessoas que são da Zona Noroeste, que ficam na UPA lá 5 horas, hoje já não está mais 5 horas, porque eu bati forte esses anos lá. Hoje eu fico 1h30. Se eu passar ali na frente, então, nossa, desce médico lá que está dormindo, é um negócio esplendoroso. Antigamente você ficava 5 horas para passar no médico. Sabe o que o médico fazia? Ficava dormindo na sala. O Júnior Cortes lá, uma vez, eu peguei ele, que era um vereador novo, que ele estava tirando uns dias do ruim, levei ele lá na UPA da Zona Noroeste. Chegou lá, cara, imagina aí o vereador no lugar. Cheguei lá, os caras ficaram enrolando para atender, o médico, o ortopedista, um cara lá com o joelho quebrado, tinha caído de moto, o ortopedista enrolando para atender, o cara voltou depois de 1 hora, nítido que estava dormindo, e aí, ao invés de se prontificar a cumprir a obrigação dele, que é o joelho do cara, ele ficou discutindo questões trabalhistas. A única coisa que o Júnior para fiscalizar. Mas, assim, se fosse eu tinha conduzido o médico para a delegacia e tá lá no plantão de 12 horas, dormindo com a recepção cheia. Então, assim, os vereadores não trabalham para a gente. E o que ficou depois que eu trombei com ele um tempo atrás, que eu conheço ele desde moleque, ele falou que depois ainda ficaram fazendo piada dele na regional se queriam colocar um colchão. Taxista, e fomos conversando e tudo, e eu lembro que ele falou que ele não tinha um objetivo de ser vereador, que tinham convencido os amigos, os seguidores, enfim, tinham convencido a ele a ir como vir como vereador, né? Isso, foi uma missão.
E posteriormente, na reeleição, a mesma coisa. Então, está aí hoje mais um ano, né? Ele está aí se candidatando, né? E não dá para entender. A coisa lá deve ser muito boa, né? Ou esse espírito de doação é fantástico, né? A mesma pergunta eu fiz ao vereador Fabrício Cardoso, ele me respondeu, né? E falou que ele, na visão dele, ele tem muito a fazer pela população santista, né? E o povo que vai decidir se ele merece ser reeleito. Então, dentro daquilo que nós defendemos, no diga não à reeleição, esperamos que a população realmente dê a resposta. Dê resposta não apenas no executivo, mas também no legislativo. E falando em legislativo, né, nós vamos lembrar a questão da escola do legislativo. Você já ouviu falar na escola do legislativo? Já colocam os jovens lá, eles fazem alguns trabalhos lá, né? Tem uma introdução para que eles venham no futuro serem grandes legisladores, que nem os que a gente encontra hoje aí. E aí eu gostaria de mandar um abraço para o Osman Andrade. O Osman Andrade fez uma matéria interessante, entrou com uma ação. Ele, em breve, vai estar aqui. É que ele está fazendo um curso e não... Está sem imagem. Ok. Mas continuamos aqui, estamos com um probleminha na imagem, né? Nós vamos dar, devido a forte chuva, mas vamos continuar aqui só no áudio, falando. Nós estivemos ontem na UME José Carlos de Azevedo, no Jardim São Manuel, e nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho para fazer uns ajustes. Nós voltamos aqui. E lembrando, cuidado com a chuva. Vai pedalar? Vai de Pati Bike Santos! Oficina de bicicletas, consertos e vendas de acessórios. Pati Bike fica localizada na Avenida Martins Fontes, número 159, ao lado do Colégio Maria Patrícia. E tem também atendimento personalizado. Falar com o Leonardo e o contato é 13 997 13 6128. Repetindo, 13 997 13 6128. Visite nossas redes sociais, Pati Bike no Instagram e também no Facebook. Vai pedalar? Vai de Pati Bike Santos! Vai pedalar? Vai de Pati Bike Santos! Oficina de bicicletas, consertos e vendas de acessórios.
Pati Bike fica localizada na Avenida Martins Fontes, número 159, ao lado do Colégio Maria Patrícia. E tem também atendimento personalizado. Falar com Leonardo e o contato é 13 997 13 6128. Repetindo, 13 997 13 6128. Visite nossas redes sociais, Pati Bike no Instagram e também no Facebook. Vai pedalar? Vai de Pati Bike Santos! Vai pedalar? Vai de Pati Bike Santos! Oficina de bicicletas, consertos e vendas de acessórios. Pati Bike fica localizada na Avenida Martins Fontes, número 159, ao lado do Colégio Maria Patrícia. E tem também atendimento Voltamos aqui na Unis Rádio TV Web. A energia aqui tá tão tensa pro meu lado aqui que eu acho que até eu tô desativando as câmeras aqui, mano. Servimos aqui um chazinho pro Dé se acalmar, o homem do martelo. Mas nós conversávamos aqui enquanto fazíamos os ajustes no comercial. Nós falamos do problema do Acácio, nós vamos retornar a esse assunto posteriormente, né? Mas a questão do olhar. Será que só nós temos esse olhar crítico? Eu acredito que não, porque você tem uma página onde chegam 2.000 seguidores, sim, pessoas que participam, pedem socorro. São 2.500 seguidores orgânicos. Às vezes eu recebo uns haters, alguma coisa assim, eu não aceito, só aceito que eu vejo que realmente é perfil de pessoas. E fala, a minha página ela é pequena, 2.500 seguidores, mas são 2.500 seguidores ativos. Eu recebo muita demanda. E hoje eu tenho um caso aqui para a gente estar relatando, mas vamos seguir o script. Vamos aqui, retomando aqui, conseguimos dar os ajustes técnicos necessários. Eu vou pedir para a nossa equipe técnica aqui, com a nossa querida Patrícia, passar o próximo vídeo. É possível agora? Então, pode mais um, entrar com mais Saúde de Santos está no seu pior momento. As pessoas ficam meses à espera de uma especialidade. As pessoas ficam anos à espera da realização de uma cirurgia. Essa semana, um senhor revoltado me disse, eu tinha um amigo, ele ficou 6 meses esperando para fazer uma cirurgia e quando ele faleceu, ele recebeu uma ligação em casa dizendo que a cirurgia estava marcada. É lamentável a gente ter uma cidade como Santos que tem mais de 1 bilhão no seu orçamento, sem uma saúde de qualidade. Nós vamos fiscalizar as OSs que prestam serviços para a prefeitura. Elas precisam entregar o que está no contrato. Com essa fiscalização, vai sobrar dinheiro para investimento na saúde. E com esse vídeo aí nos faz, eu vou chamar o Dé, tá mais calmo. Sim, sim. Né? Ele vem acompanhando os problemas na saúde mais de perto, né? Fala um pouquinho aí para nós, Dé, como tá a saúde em Santos? Eu tenho que comentar a respeito desse vídeo, tá? Parece que ela me ouviu. 70% do que ela falou ali, eu conversando com ela numa live, que a gente fez uma reunião online, né? Fomos convidados a algumas lideranças. E tudo isso que ela falou é verdade. As OSs, elas têm que ter metas e entrega para a população. A gente tem hoje na Zona Noroeste uma OS chamada SPDM, que eu batizei ela de sem propriedade do domínio médico, porque é uma OS que ela quarteiriza. A gente tem um problema lá em Praia Grande, que ela é forte lá em Praia Grande, que ela contratou uma tal de CAP, que é uma prestadora de serviço que fornece médicos para ela. Eu queria entender, o gestor de saúde, ele vai lá e coloca 4 milhões, 3 milhões e meio na mão de uma organização de saúde para ela terceirizar uns médicos que já são quarteirizados, no caso vai quarteirizar, e esses médicos eles vão para os plantões,
né, preencher essas vagas em todo o know-how da SPDM, tanto aqui em Santos como na Praia Grande. Eles não têm vínculo nenhum com a unidade. Ele não vai ter o problema de voltar lá semana que vem se ele fizer qualquer problema, porque dali eles tiram, dali jogam para outro lugar. E não entrega, assim, e a nossa gestora lá, ela é inacessível. Eu tive um caso bem superficial semana retrasada, de uma senhora que estava recorrendo à UPA, e ela tem um problema, é até lá do seu bairro, pastor, recorrendo à UPA, ela tem uma síndrome, que é uma das doenças que a pessoa sente mais dor no mundo. Inclusive, um nome assim, para a pessoa ficar associada, é a tal da síndrome do suicídio. Você sente dores fortíssimas, que você prefere se jogar de um prédio para se suicidar. E aí essa pessoa estava indo na UPA, a UPA não estava dando a morfina, e aí eu entrei no caso. Eu fiquei o final de semana inteiro tentando entrar em contato com a chefe lá da UPA, ela não atendeu a gente. Na segunda-feira eu consegui falar com a gestora de lá da UPA Central e ela me deu o trâmite. Além das OS atenderem mal, a gestora que deveria ficar pelo menos para o comitê que fiscaliza a UPA, porque não foi eu que cobrei ela, foi a conselheira, ela não respondeu, e quem deu o trâmite de como funcionava o problema da mulher foi a menina da outra unidade lá da UPA Central, que eu falo que a OS é um diferencial. Lá, qualquer hora que você liga para essa mulher, ela te responde. Eu vou até mandar um abraço para ela, Cristiane Porto. Ela responde. Então, além da gente precisar trocar a SPDM lá, tem que tirar a gestora e colocar uma igual essa da saúde, que te dá o trâmite. Porque o que acontece? Quando a pessoa recorre a uma UPA, ela está tirando a vaga de uma pessoa, então está superlotando aquilo ali. Então, a gente tem que procurar entender por que ela não foi para alta complexidade. Que no caso dela, existe um serviço, olha só, abre aspas, existe um serviço de infusão no Ambesp, que a pessoa tem que ser direcionada, nenhuma informação dessa na Zona Noroeste, mas sim na UPA Central. E aí eu fui até a policlínica aqui da Alemoa e conversei com a gestora lá, expliquei o caso da mulher, que era para tentar agilizar ao máximo o problema dela, porque era um caso de urgência. Ela entendeu, ela me atendeu bem, tá? Depois de lá, eu saí, fiz um vídeo na frente lá, inclusive quando eu cheguei, uma tal de Meire, que é a recepcionista lá da policlínica, ela fez um comentário na minha página e ela mandou assim, que eu estava reclamando, mas eu estava reclamando, em nenhum momento do vídeo você viu reclamando do atendimento do pessoal das policlínicas. O pessoal da gestão pública da saúde, eles até querem te atender, mas a Secretaria Municipal de Saúde não dá estrutura, entendeu? Não dá estrutura. Então, fizeram encaminhamento, fiz o vídeo e tal, e aí ela colocou lá assim, como o povo gosta de falar mal, foi super bem atendido. Só que ela deu um azar, que eu acho que as pessoas falaram assim, pelo amor de Deus, apaga esse comentário, porque se esse homem ver, esse homem vai vir para cima de tu com tudo. Só que ela deu um azar, cara, eu estava no Gonzaga, quando você passa no Gonzaga, o comentário ficou preso e eu li tudo. Desse comentário que ela me fez, eu respondi ela à altura, mandei um e-mail para a unidade com a resposta, mesmo que ela não visse lá o comentário, porque, na verdade, gente, você da Zona Noroeste ou de qualquer lugar do Brasil, vocês têm direito, o SUS é a gente que paga. Então, ela falar que eu fui super bem atendido e eu não falar a respeito dela ter me maltratado, se ela tivesse me maltratado, aí que ela ia ver um demônio na frente dela. Mas não me maltratou, ela fez a postura dela. E aí, meu amigo, a gente não tem, assim, eu acredito que falta na UPA da Zona Noroeste assistente social. Minha querida, vem cá. O médico manda assim, vai dar assistência social, vou explicar para ela lá o problema, e ela vai te dar um encaminhamento. Olha, você aguenta até segunda-feira, eu vou ligar para a tua policlínica, vou explicar o caso e você já vai lá e resolve. Mas não, eles falam muito em reunião de conselho municipal em humanização e eles não estão nem aí. Essa gestão atual hoje da Secretaria Municipal de Saúde, hoje quem é o secretário lá, o Denis Valejo, que era adjunto, os outros lá... Médico.
Não, ele não é médico. Ele não é médico, é super secretário, porque ele é advogado e está como Formado em gestão pública. Gestão pública na área de saúde, está lá. É a questão dos super secretários que daqui a pouco a gente vai falar. Deixa eu aproveitar e fazer um corte aqui e te perguntar algumas coisas, né, na área, para você estar mais próximo dessa questão da saúde, né? Nós temos o Ambesp Macuco, do Nelson Teixeira, e nós temos o Ambesp Zona Noroeste. O Ambesp Zona Noroeste tem nome? Tem. Qual é o nome do Ambesp Zona Noroeste? Eu não lembro. Nelson Teixeira. Nelson Teixeira é de lá. Eu esqueci o nome. Bom, isso é secundário. Depois eu vejo. As mesmas especialidades que tem no Ambesp Macuco, Nelson Teixeira, tem na Zona Noroeste? Você sabe então, dizer? aí é que tem o pulo do gato, filho. Essa pergunta não precisa ser especialista. A gestão pública, desde a época do Paulo Alexandre, é sucatear os hospitais, as policlínicas. A gente vê o CAPES, o lixo do CAPES que está na Zona Noroeste, que está por trás lá, aquele Roberto Ticanori, que é um desajustado até mental. Eu acho que ele deveria passar no CAPES para ele ver o quanto que as pessoas sofrem lá. Eles deterioram o serviço público para entrar com a brilhante solução de terceirizar. Lá no Nelson Teixeira, lá na Mandatorinho, funciona por quê? Porque tem milhões rodando ali. Milhões para a UES. A UES vai, faz o trabalho dela. Quando o pessoal começa a reclamar, inclusive tem uma questão da ouvidoria que tem lá dentro do Nelson Teixeira, que é para enganar a trouxa, porque eu gastei meu tempo lá e logo eu vou correr atrás dessa ouvidoria, que até hoje a gente não teve resposta, e perguntar para a ouvidoria de Santos se ela recebeu a minha reclamação, que isso é burlar o sistema. Então, assim, eles terceirizam, Nelson, e aí colocam para cima da OS. E a OS tem que fazer o trabalho. Quando você põe, por exemplo, Oswaldo Cruz lá, o Nelson Teixeira, né? Não, Oswaldo Cruz é o estivador, né? Isso. Funciona. Por que funciona? Porque é uma instituição séria. Você colocar uma SPDM para administrar um Ambesp... Funciona entre aspas, né? Ele não está funcionando a pleno vapor, né? É que, na verdade, até o pessoal lá, o seu Oswaldo mesmo teve um problema lá, falta de humanização total. O cara chegou lá 2 minutos para atender o senhor que manca. Até para subir esse cara estava um problema. E eu fui lá também discutir com ele. Então, assim... Você discute com todo mundo, né? Porque o povo acha que a gente é besta. Eu vou pedir aos nossos ouvintes que mandem um chazinho de camomila aqui. Falando em camomila, a Camila aí. Eu, como noiva do Nelson, ela é suspeita a falar, mas sou testemunha da dificuldade que ele teve para fazer um exame importantíssimo de coleta de líquor, que demorou meses para sair, na verdade, anos, né? E nem precisava fazer o líquor, né? Que era o que tu falou. Não é que não precisava. O laboratório contratado pela prefeitura não faz esse exame, mas a prefeitura não sabia. Que legal. Agora eu refiz o exame. Na próxima sexta-feira eu vou falar desse exame, que eu vou pegar o resultado na segunda-feira. O problema, Nelson, é que eles fazem de tudo para destituir o serviço público, que é excelente, mas eles não dão estrutura, que foi o que eu falei lá da policlínica aqui. Você viu essa policlínica aqui da Alemoa? Tudo com... Cara, como é que você vai num equipamento de saúde com bolor? Você tem isso no hospital? Quê? Você tem isso no hospital? Isso é uma vergonha para uma cidade que tem 1 bilhão de arrecadação para investir na saúde. E aí você vê aquele prefeito lá, depois você diz que eu pego no pé. Não é possível. Por que eu fiz essa pergunta? Eu moro na Zona Noroeste. Meu padrasto, 83 anos, mora na Zona Noroeste. E tem atendimentos especialistas que nós passamos aqui, né? Mas a maioria é feito no Nelson Teixeira. E aí eu encontro uma pessoa que mora ao lado do Nelson Teixeira, que é direcionado para a Zona Noroeste. Por isso que eu perguntei em relação a se são as mesmas especialidades, né? Porque não faz sentido. Porque eu fico pensando o seguinte: meu padrasto, ele é amputado. Né? Eu trabalho com aplicativo, graças a Deus tem a disponibilidade do carro e tudo, mas e uma pessoa que depende do transporte público? A Prefeitura Municipal de Santos tem o serviço de buscar o cidadão. Mas se ele morar, por exemplo, no Caminho São Manuel, número final da rua, ele tem que vir Saci Pererê até a entrada. É um serviço excelente, não é assim, meu pastor? Funciona lá? Então, tem que ir na policlínica para atender. Então, assim, na verdade, Nelson, os dois Ambesps, eles têm as mesmas especialidades, mas
o Ambesp de cá começa sucateado, a gente tem aparelho de raio-x quebrado aqui, tem ultrassonografia aqui quebrada, tem um monte de aparelho que foi equipado aqui, o Ambesp, para ter a dignidade, e assim, não existe as pessoas da tal da manutenção, que seria hoje zeladoria da saúde, porque se quebra um equipamento, um processo para arrumar tem que ser feito para ontem. Quantas pessoas são impactadas? Então, se a gente tivesse a mesma estrutura que é dada lá no Ambesp da Manuel Toril, que é injetar... Porque eu fico imaginando... Coloquei um amigo para tu falar com ele aí. Daqui a pouco a gente fala. Para a gente injetar dinheiro na mesma proporção que não é injetado no Ambesp da Saiu? Da Zona Noroeste. Okay. Nós estamos com um probleminha de sinal hoje, mas vamos ver se a gente volta aqui com o Marquinho lá, para ele falar um pouco até lá da reunião de ontem. Mas enquanto fala da reunião de ontem, se ele retornar, vocês me avisem aqui, por favor. Tem como entrar com o vídeo agora do pastor Sérgio? Vamos fazer aqui a Unis Rádio TV cumprindo o seu papel de solidariedade. É um caso aqui do pastor Sérgio, que é meu vizinho ali na Zona Noroeste. E a gente vai passar aqui para vocês. Foi um vídeo. Ele está ao vivo. Ele está numa festa. Fala com ele primeiro, ele está numa festa. Ô, Marquinho, boa noite. Boa noite, Marquinho. Seja bem-vindo. Retorno. Ok. Pode falar, Marquinho. Pode falar, Marquinho. Tá ouvindo bem? Boa noite a todos. Tá ouvindo bem? Boa noite. Boa noite, Marquinho. Marquinho, fala pra gente um pouquinho lá da reunião ontem na UME, José Carlos de Azevedo. Eu acho que ele tá sem fone e tá sem retorno lá. Né? Acho que ele não tá ouvindo. Tá ouvindo? Fala de novo. Tá ouvindo. Pergunta de novo. Você tá ouvindo bem? Dá um alô aí, você tá ouvindo bem. Dá um ok aí, se você estiver ouvindo bem. A gente não tá tendo retorno seu aqui. A gente está tentando o contato aqui com o Marquinho. Eu acho que ele não está ouvindo a gente lá, não. Que faz parte da associação lá do Jardim São Manuel, que nós gostaríamos que ele falasse um pouquinho da reunião de ontem. Enquanto ele aguarda, se a gente consegue entrar com o vídeo agora do pastor. Eu quero apresentar para vocês a situação que está a casa do pastor Sérgio. Quero apresentar aqui o que está sendo feito, a cama em mau condição, colchão, velho, cheio de urina. E nós queremos estar mudando isso, né? Mudando isso, fazendo uma reforma aqui, porque durante muito tempo ele serviu a comunidade e agora é o tempo de nós servirmos a ele, né? Aqui é o quarto da filha, que cuida, mas olha a umidade, olha o estado que tá. Tô registrando aqui para vocês verem, tá? O porquê desse trabalho de formiguinha que nós precisamos, irmãos, tá fazendo para ajudar, né? Mudar aqui tudo, fazer uma reforma, colocar, olha a situação desse banheiro, olha, área de serviço aqui, o banheiro, olha só, não tem condições, precisa ser totalmente reformado, tá? É muito difícil entrar com a cadeira de banho aqui, não tem os acessórios necessários para a proteção, né? As barras de proteção, né? Para colocar nesse muito conhecidas, né? O pastor Sérgio sempre foi uma pessoa que sempre ajudou muita gente e hoje está precisando de ajuda. Então, se você puder ajudar, colabore. Nessa questão, eu não sei se a gente conseguiu agora contato novamente com o Marquinho, mas a gente vai tocando aqui, assim que conseguirmos, a gente coloca ele ao vivo. Tá? Essa questão da saúde, ela continua muito complicada, né, Cícero? Nós tivemos aí
o Luiz Bueno, né? Um abraço para o Luiz. Um abraço para o Luiz, que ele está sempre nos colocando a par na falta de medicação. Dele, né? Então, nós temos o que a prefeitura nega, mas até mesmo eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista numa outra rádio web, amiga nossa aqui, do Ed Gomes, um abraço para o Ed. E então, à época, secretário de Saúde falava que não era bem assim os problemas apontados, não pelo Nelson, mas os problemas apontados pela população. Certo. Então, esses problemas, houve agora uma mudança, um novo secretário, que era secretário adjunto e agora assumiu a pasta. Houve alguma mudança, alguma melhoria? Não, continua do mesmo jeito. Dentro da saúde, se você tomar partido para o munícipe, você ainda é perseguido, porque você está dando ouro para um cara chamado Cícero, que divulga tudo. Quando eu comecei essa questão de fiscalizar, foi porque eu tive muita dificuldade. Eu tive até briga com o Conselho Municipal na Justiça. Eu tive que entrar com pedido lá no Ministério Público. Eu fui questionar por que eles estavam me proibindo, se eu estava me colocando à disposição de ajudar um processo, que todo cidadão tem direito de fiscalizar o SUS. E aí eles tentaram me limitar na época. A saúde, ela não muda, porque, na verdade, não tem interesse. Eu acredito, tá? Até gosto do doutor Carta Preta, eu acho ele uma pessoa bem competente. Algumas pessoas passaram para mim algumas... Competente como médico ou como secretário? Como médico. Vou chegar lá, você não deixa eu molhar o bico. Eu até gosto dele, ele é competente, tem muita gente que fala bem da atuação dele como médico, mas como gestor da saúde, é nítido que quem manda na Secretaria de Saúde não era ele. Ele estava lá porque o partido dele teve uma representação boa, aí colocaram ele do cargo indicado, porque aqueles assentos de partido que tem mesmo, você sabe muito bem, mas ele nunca mandou na Secretaria. Até algumas coisas hoje que tem na UPA da Zona Noroeste, saiu de uma conversa com ele, que na época, há 6 meses antes, ele falava que era impossível fazer, que era ter uma equipe de remoção da UPA. Quer dizer, o quadro da UPA era 4 médicos, um saía para remoção, 2 ia dormir, ficava só um. Deixa eu fazer um parênteses. Lembrando que na gestão do Paulo Alexandre Barbosa, nós tínhamos problemas de ambulância. Nós tínhamos problema de... O médico ele tinha que acompanhar a transferência do paciente. Eu lembro que teve um paciente que foi baleado, ele foi transferido logo cedo para o hospital. A médica, que já estava no plantão desde a noite anterior, Sim. teve que acompanhar, e ela relatando, Obrigado. Quando a ambulância chegou na Jovino de Melo, ali com Avenida Nossa Senhora de Fátima, ali na igreja, ela falou, motorista, é um caso grave, liga a sirene e vamos. O motorista falou para ela, doutora, se eu ligar a sirene, tem que desligar o equipamento, porque não funciona. Então, são casos, não são invenções, não são fakes. Ou, o que nós temos ouvido muito das pessoas que seguem a página do prefeito, né, que vocês só reclamam, que são, como diz o ex-vereador, dentista também, e Braz Antunes, né, que não tem fundamento. Então, eu gostaria, a mesma coisa que eu falei, já falei isso para a secretária de Educação, já falei isso para o ex-secretário Carta Preta, que agora é candidato a vereador, eu vou falar para a equipe do prefeito. Marca uma visita aqui na Zona Noroeste, vamos me limitar na Zona Noroeste. Convide a população da Zona Noroeste, convide o Dé Dias, eu e outras pessoas, o pastor Leonardo e tantas outras pessoas, para visitarmos o hospital, as UPAs, o CRAS e as unidades municipais de ensino. Vamos fazer uma visita sem maquiagem. Ele vai no carro dele, nós vamos no nosso, a gente se encontra lá e vamos visitar. Porque, na verdade, a nossa reclamação não é
perseguição. Nós queremos que a coisa funcione. Será que é querer demais que você tenha uma escola realmente com educação de qualidade? Não, o pior é fazer propaganda dizendo que tem louça que veio de Marte, do Jetson, dos Flintstone, e a gente não vê isso no dia a dia. Não vê. A escola ali do Pedro Crescente teve um episódio ano passado que estava faltando merenda, que foi um problema que teve numa terceirizada também, porque o objetivo é terceirizar, porque se falta um, você coloca outro, e aí faltou todo mundo. Faltou todo mundo lá. As crianças ficaram tomando água de privada, desculpa a expressão, e roendo lá biscoito mofo lá, que o pessoal teve que improvisar. Aí nós fomos lá, conversamos com a Barleta, fizemos uma reunião com ela, ela veio visitar a unidade, e tudo que ela falou para a gente lá, que ela se antecipou, na verdade, porque o que acontece? Tinha um processo na SEDUC que quem fazia as manutenção era a regional. E aí ela não tinha ata para mandar arrumar. Então, veja bem, você é uma secretária de educação. As escolas são... Quantas escolas, Nelson, deve ter na Zona Noroeste, que é uma área populosa? Quantas escolas tem mais? Assim, chuta, não precisa ser um número exato. Umas 40? Não chega a tudo isso. Só na ZN não chega a tudo isso. ZN Morro? Ah, tá. Umas 20, 25 unidades. 25 unidades. Aí, vou aí até catalogar aqui. Eles ficam aguardando a gestão, o gabinete do prefeito, o Adriano Leocádio, que é o de gestão, liberar verba ou autorizar processo, e as escolas caindo aos pedaços. E aí, naquele dia que a gente foi fazer a visita, tinha a equipe da Prodesão lá, ó, descendo o sarrafo, podaram as árvores, passaram o VAP na quadra, arrumaram, e a escola até que ficou, como é que pode ser? Habitável. Mas estava em condições de precárias. Pra você ter uma ideia, na escola entravam as mães com os cachorros lá dentro. Aí, às vezes, entravam num período que estavam servindo merenda. Aí o cachorro entrava junto com a pessoa. Às vezes o cachorro via a pessoa comendo e avançava nas crianças para morder, para comer a merenda. Quer dizer, a gente fez essa reclamação, aí tiraram os cachorros de lá. Mas quando eu fui conversar com a diretora falou que não podia fazer nada, porque não tinha apoio de uma guarda municipal, a polícia não vinha. Então, quer dizer... Dentro disso que você está falando, deixa eu só lembrar aqui, isso eu acompanhei de perto. Você sabia que tinha um caseiro lá? Tem ainda, no Rádio Não saiu ainda? Quem está lá agora é o filho dele lá, o Marcelo. Então, tá lá. Esse caseiro tem muitos problemas, inclusive tem ação, e até hoje ninguém conseguiu tirar esse cidadão de lá. Né? Então, é um caso gravíssimo, já foi levado isso na Câmara, já foi levado isso no Ministério Público, já foi levado isso em tudo quanto é lugar e não se resolve. Eu não sei agora, eu não tenho acompanhado de perto, né? Infelizmente, não tenho livre acesso às unidades municipais de ensino, por não ser mais conselheiro, então é mais difícil. Mas eu não sei se mudou a diretora lá. Mas a diretora que estava lá anteriormente, o banheiro, ela comprou do bolso dela. O material do banheiro para reformar o banheiro. Para reformar o banheiro? Para reformar o banheiro. É uma senhora baixinha, fortinha, ela está lá até hoje. Né? Ela está lá até hoje. Então, assim, nós temos muitos problemas na área da educação. Né? E não são fakes, não são algo político-partidário. Né? Isso precisa mudar. Né? A população precisa acordar. E o funcionário público precisa acordar, gente. Pelo amor de Deus. Não dá para continuarmos com uma gestão que prejudica os pais, os alunos, os profissionais. Porque joga o profissional contra Sim, o aluno. Joga contra o aluno, contra a população. E lembrando, né, infelizmente o Marquinhos, não conseguimos o contato com o Marquinhos, mas nós tivemos ontem na UME José Carlos de Azevedo. Se for possível, eu vou pedir para a nossa técnica passar o vídeo da fala da vereadora Audrey Cleis, candidata a vice-prefeita, para que depois a gente volte a falar dessa questão que aborda todo o problema da rede. Desde 2017. E acompanhei essa luta aqui ao lado de cada um de vocês. Uma luta que já era o diretor, boa noite, diretor. E vem... Já foi tomar uma água, né? Não, pessoal. É isso aí.
pediam e imploravam para que o ensino médio, Chico, acontecesse aqui no bairro São Manuel. Porque as meninas, principalmente, que tinham ali alguma dificuldade maior, porque ou já eram mães ou tinham que trabalhar até tarde, vocês sabem dessa história. E as meninas e as mulheres desistiram de estudar, porque para sair daqui do São Manuel, para pegar aqui a Marginal, para ir para o Bartolomeu de Guzmão, ou para qualquer outra escola, ou lá mais distante da Zona Noroeste, as meninas acabavam desistindo. Desistiam porque os pais tinham medo que elas pegassem um ônibus, desistiam porque muitas vezes engravidavam e acabavam ficando nos seus lares, porque qual mãe deixa a filha, o filho, na casa? Essa reunião ontem envolveu os pais, pessoas da comunidade, diretoria de ensino do Estado, o vereador Chico da Setaporte, a vereadora Audrey Clays, representantes da Associação de Bairros, o Didi, o Marquinho, enfim. E ali foram passados diversos problemas. Mas numa escola inaugurada há 6 meses? Então, temos diversos problemas. Nós temos, ali foram reclamados falta de vaga na creche, na região. Foi reclamado da violência dos próprios alunos, a falta de respeito com os professores. Foi reclamado da falta de professores no tal do puxadinho, que é feito um puxadinho, um anexo, né, mas na verdade é um puxadinho, né, do ensino médio. Né, e tem falta de professores, tem falta... E o que mais me espanta é assim, é uma escola nova. 6 meses. Né, não, ainda vão entregar o monitoramento, ainda vão ser instaladas câmeras. Né, numa escola nova. Não possui quadra esportiva para as crianças praticarem educação física. A creche, que seria no prédio ao lado, não tem um prédio, tem só o terreno e um monte de areia, Mas aí eles fizeram uma propaganda lá daquele prédio maravilhoso, lindo, que não sei o quê. Não, então é assim. E é interessante que, por mais que a candidata queira negar, o fato dela ir lá abordar este problema, tentar resolver esse problema, tanto ela quanto o Chico, denotam duas coisas, né? Ou comprovam duas coisas. A falha da gestão, o descaso com a educação, o descaso com os pais e com as crianças. Sim. E aí eu pergunto, lá estava também um conselheiro tutelar, que é professor. Certo. Se tem todo esse problema de violência, uso de drogas, ameaça, bullying, e ele fez só a reunião, ele prevaricou. Quem é o conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar. Então, mas o conselheiro tutelar, ele não é uma eleição um pouco mais específica, que nem... O vereador pode ser qualquer um lá, mas o conselheiro tutelar, ele sabe as prerrogativas do cargo dele. Ele faz uma prova. Então, se ele prevaricou, como é que a gente faz para... Então, esse é o meu questionamento. Eu vou ter a oportunidade de mandar, se o pastor tiver contato, Marquinhos, para que ele tenha a oportunidade de se explicar. Até porque pode vir aqui, eu não consegui entender. Né? Obviamente que eu acho interessante, temos que fazer reuniões, convocar a comunidade para participar, envolver os pais e toda a comunidade, mas é um problema recorrente. Foi se formar uma comissão, agora se formaram mais 2 comissões, e nós estamos chegando ao final do ano. Ou seja, entre aspas, nós temos um ano perdido. Então, assim, o descaso com a educação continua. Seja na parte estrutural, seja na parte pedagógica. E detalhe, a vereadora apresentou uma proposta interessante
de auxiliar esse conflito via a justiça restaurativa, os facilitadores, né, tanto do Estado, que são os mediadores, quanto os facilitadores da JR, que fazem parte do fórum. Porque os facilitadores da prefeitura, da SEDUC, o programa não está funcionando. Acabei de ser informado hoje que esse programa não está funcionando adequadamente. Um programa que foi investido muito dinheiro. Foram feitos treinamentos com pessoas, foi feita capacitação, e a atual secretária, não sei se ela não acredita na justiça restaurativa, ou se teve algum outro problema que eu vou apurar, né? E não funciona, não está funcionando. Então, como que vem com essa proposta de resolver esse problema da UME José Carlos de Azevedo? E lembrando que este problema não é só da UME José Carlos de Azevedo. Sim, sim. Nós temos problemas de bullying em outras unidades. Nós temos uma reclamação de uma mãe e de um tio na escola total, no período integral. Nós temos problema no 28. Então, são vários problemas na questão da educação. Uma pergunta em cima disso tudo. Nós somos, se for colocar assim, nós somos meros mortais, a gente recebe todo esse tipo de demanda e a gente consegue, né, fazer um filtro e expor essas demandas, que, ao meu ver, é falha de fiscalização deles para eles não receberem isso. Aí, se a gente que tá cansado de ouvir essas situações, eles não recebem esse tipo de informação lá para tentar fazer alguma coisa. E outra pergunta, quanto tempo está a vereadora, né, Audrey, na gestão PSDBista aqui? Ela já vem da época do Paulo Barbosa. Ela não foi secretária de Educação também? Uma época? Ela não, secretária não, ela foi secretária adjunta. Mas uma coisa tem que ficar bem claro, ela tem. É assim, a vereadora Audrey Claes, ou Audrey Claes, como queiram, ela, enquanto vereadora, ela tem feito um trabalho à altura. Então, cobrança. A única coisa que eu falo e questiono elas é que, na minha opinião, ela deveria ter entrado com ação no Ministério Público, por vários motivos. Principalmente na área da educação e saúde. Mas os nossos vereadores de Santos, eles não sabem o que é Ministério Público. Ela, por opção, por acreditar no diálogo, não entrou, e hoje, então, por um acordo político. Né? Tanto que hoje eu escrevi na página dela, e repito aqui, que seria fácil apoiar a vereadora Audrey se ela viesse candidata a prefeita, em um outro partido, sem coligação, aí a gente volta de novas lideranças. Contra a atual gestão. Mas a partir do momento que ela se torna aliada, tendo sido secretária adjunta, tendo sido secretária de assistência social, com tantos problemas que tem nessa área social em Santos, né? E ela agora vem como vice-prefeita, é sinal de que ela concorda com essas arbitrariedades da atual gestão. E que a cidade, na visão dela, está uma maravilha. Sim. Né? Ou ela tem a ilusão de que, como vice-prefeita, ela vai mudar Santos. Olha, então, assim, que a última vice-prefeita não fez muita coisa aqui, não, nesse sentido. Então, é muito triste, né? Nos bastidores da educação, ela é chamada de Dona Coisinha. Eu já chamo ela de ela é muito educada, é uma pessoa muito inteligente. Atenção, ela poderia ser uma ótima psicóloga. Mas os problemas de Santos, eles requerem vereadores mais acirrados, que lutem realmente pela necessidade da população. Caso contrário, gente, nós vamos continuar mais 4 anos. Durante mais 4 anos nós vamos ficar falando, batendo na mesma coisa. E aí eu gostaria também de fazer uma reclamação e um desabafo. Mas deixa eu só te fazer uma perguntinha, só te cortando um pouquinho. Nesses 4 anos, caras, você viu alguém nesse perfil que você sugeriu aí, aqui em Santos?
Viu algum vereador entrar no Ministério Público para promover alguma ação? Não vou ser leviano, teve um que entrou, mas ele entrou pela causa autista, processou a 1000, ele foi lá no quintal lá da empresa privada, foi lá e jogou uma bomba e resolveu e saiu como vencedor. Parabéns. A minha pergunta é, por que aqui no quintal dele, que tem um monte de falta de monitor para quem tem TDAH e TEA, eu tenho uma fila para quase 2 anos para passar por uma avaliação. Para ter o laudo. Para ter o laudo, eu estou com 5 casos, tá? Se os senhores quiserem serem os representantes do povo, eu encaminho para os senhores, porque eu acredito que existe uma lei que tem que ter monitor. As prefeituras não têm condições de ter tanto monitor na sala de aula. Questão de, sei lá, gasto, finanças. Santos é uma cidade pobre. E aí, o que eles fazem? Eles dificultam o atestado para esses problemas, para não ter que serem pessoas com necessidades especiais no quintal dele. Mas quando é para não ser atendido na 1000, ele fica fazendo carnaval. Então, é esse o tipo de vereança que a gente tem. Vereança lacradora, atora, digna de Oscar. E isso eu fico revoltado, porque não é possível que só eu que vejo isso. Eu achei legal ele ter tomado essa atitude de processar a 1000. É isso que faz um vereador. Mas por que ele não fez ele não gastou a mesma energia no quintal da casa dele, que ele deveria fiscalizar? Aí fica aí por aí, fazendo um videozinho, lacrando. Aí depois a gente vai falar deles, eles falam que a gente está pegando no pé. Mas, gente, eu sou um grito de revolta no sentido de que eu fui muito desrespeitado quando eu procurei a Casa do Povo, os nossos vereadores. Eles acharam que eu ia ser mais um. Vai enganando ele aí que ele vai se cansar. Hoje está aí o problema. Teve alguns que falaram para mim assim, pode continuar que isso aí não vai dar em nada. Dá sim, gente. Estou conscientizando muita gente. Na nossa rede de apoio, a gente tem umas 40 pessoas que falam a mesma situação e têm a mesma percepção do problema. E não é possível, numa cidade diferente de São Vicente, diferente dos outros lugares, que nós somos politizados. A gente tem páginas lindas na época como é que fala? Fugiu aqui a palavra. Das militâncias, né? As militâncias direta já, na época da ditadura, aquela situação, o impeachment. A gente sempre foi um povo politizado. E agora não, agora a gente fica aí com uma mídia fazendo. Eu lembro que os antigos eles falavam assim: olha, não fica vendo televisão que você vai ficar retardado. E a mídia de hoje, ela acha que as pessoas são retardadas. Elas ficam reproduzindo algumas situações constante na mente da pessoa, que até a pessoa que gravou o vídeo acredita na mentira que ele está contando. Mas hoje, gente, a gente tem mídia, a gente tem um monte de situação que a gente vai lá e averigua. É só entrar no sistema. Tem sistema da Câmara, tem sistema do governo federal. Então, hoje não dá mais para a gente dizer que a gente não tem conhecimento. Se a gente não tem o conhecimento é porque não quer. E eu acredito arduamente, eu estou deixando de trabalhar, estou fazendo as minhas ações para ajudar a população. Estou acreditando que a gente vai tomar uma conscientização que não dá mais para ficar esse sistema de governo aí atuando e a gente não sendo atendido e não sendo uma pessoa incoerente. Nos 4 anos que a gente está nesse tipo de trabalho, é só na base da pressão e da exposição, gente, para as coisas acontecerem. E eles estão lá para servir a gente. Não dá mais para a gente ficar implorando que uma ouvidoria funcione, ô Nelson. Não dá mais, cara. Infelizmente, na verdade é assim, né? Eles tinham, não sei se vocês lembram, do Colab. Colab, para mim, é no Instagram. Que eu publico não, 50 existe um programa Colab que ele fiscaliza, faz denúncia nas cidades em geral. E a época do Paulo Alexandre Barbosa, eles fizeram um convênio com esse Colab. É muito interessante. Inclusive, Sim. Eles ministram cursos e tudo, né? E um certo dia eles me ligaram. Senhor Nelson Melchior, sou eu. Tá. Nós temos aqui que o senhor é um dos
dos nossos maiores colaboradores, que expõe problemas, né, manda fotos e tal, nós gostaríamos de fazer uma entrevista, né? Ela vai ser em São Paulo, né? Mas nós vamos disponibilizar o transporte, sua alimentação, então o senhor fique sossegado e tal. O senhor gostaria? Eu falei, não, gostaria, eu quero, sem maior problema. Ah, e o senhor acha da ouvidoria de Santos? E eu comentei, não, a ouvidoria é muito boa, ela ouve muito bem. Agora, resolver os problemas, aí já não resolve. E isso é um problema da prefeitura. Sim. Né? Aí eles falaram obrigado e tal, e nunca mais não veio transporte, nunca mais ligaram. Né? E, posteriormente, a prefeitura parece que abandonou esse projeto. Como tantos outros projetos que a prefeitura vem abandonando ao longo desses últimos E geralmente projetos que vai 20 beneficiar anos, a população, né? Sim. Então, assim, os problemas estão aí, você comentava, só eu que vejo e tal. Os problemas estão aí para quem quiser ver. Não é fake news, o que a deputada falou no debate, a candidata, não é fake news. Essas pessoas, eu já falei isso outras vezes na minha rede, na minha página, Trocando as Lentes, se as pessoas duvidam, vai visitar a escola, vai visitar a UPA. Faz uma ouvidoria para tu ver a resposta. Então, assim, a população, e aí a minha cobrança, o meu desabafo, porque eu lembro que em 2018 nós conseguimos, junto com os conselheiros, alguns pais, realizarmos uma audiência pública fora da Câmara Municipal. Ela foi realizada na UME Padre Leonardo Nunes, uma escola de cerca de 1.300 alunos. Tinham 10 pais, sendo que desses 10 pais, 3 eram conselheiros. Então, assim, e nós fizemos na Zona Noroeste, fizemos um horário adequado e a população não participa. Então, assim, não adianta ficarmos nas redes sociais reclamando, xingando, brigando, se quando temos a oportunidade, as pessoas não participam. Hoje, por coincidência, eu vi um vídeo que tinha 55 mil curtidas. Aí era lá uma piada, até engraçadinho e tal. Aí você faz um trabalho de visita, de fiscalização, você mostra e as pessoas... Nós tivemos problema daquele caramujo africano na escola. Da meningite, você na sabia? escola Padre Leonardo Nunes. Né? A diretora cansou de pedir ajuda. Até que fizemos um post chamando a população que nós faríamos uma gincana caça-caramujo. E o caramujo africano, né? O gigantão assim. E nessa gincana nós pedimos a colaboração dos pais e nós faríamos um final de semana. Aí o pessoal da prefeitura me ligou que eu retirasse o post, porque eles iriam colocar alguém, e aí realmente foi. O pessoal lá deu uma assistência, ficaram caçando os caramujos lá. Né? Então, assim, como você colocou, a coisa só acaba funcionando depois que a gente reclama. Né? E isso tem sido uma praxe de todas as prefeituras. E tu não sabe da maior, cara. Isso cansa, gente. A gente tem que parar de trabalhar. A gente não tem o prazer de todo dia 25 receber o pagamento. A gente não tem o prazer de dia 15 e receber o pagamento para não fazer nada. Porque, assim, a população, além dela reclamar, ela tem que levar o problema e, se possível, rascunhar uma solução. Fica difícil. E falando em problema, hoje vocês perceberam que nós trouxemos alguns vídeos, né? Normalmente a gente não apresenta tanto vídeo assim, mas eu vou pedir para a nossa equipe técnica aqui entrar com o vídeo do rapaz falando sobre a saúde, porque aqui a gente fala e a gente mostra. Que ninguém está inventando, Inclusive, não é fake news. Esse caso, ele me ligou hoje desesperado. Então, é mais um problema na área da saúde. Que é corriqueiro, né? O problema. Não é um problema. É um problema que já existe. Como a prefeitura costuma falar? Vaga para a UTI do meu filho. Ele está na UPA, aqui na Zona Noroeste. Já está desde ontem de manhã, desde as 7 horas da manhã. Só inseriram ele no CISEG. Ele está na emergência e ainda não inseriram ele no CROSS. Estamos pedindo uma vaga urgentemente
a ser transferido para uma UTI, para algum hospital que tenha UTI. O hospital está se negando a passar o número do CROSS porque ele não foi inserido ainda. E vamos tentar de todas as formas poder tirar ele desse hospital para ele poder ficar bem. O médico mesmo do hospital já informou que aqui não é o local que ele tem que ficar, porém ainda não inseriram ele no CROSS. E estão se negando do hospital a passar para a gente a numeração, passar mais informações para que tudo possa dar certo. Então, esse caso, Nelson, é um caso bem peculiar. Eu até vejo, de certa forma, uma negligência, e vou explicar por quê. Esse aí é o Vitor. O Vitor, ele foi encarregado de um compadre meu, e por intermédio do destino, meu compadre nem trabalha mais com ele, eu vi um post há uns 2 meses, 3 meses atrás, do Thiago Pereto, vereador lá de São Vicente, que ele veio porque uma mãe acionou que a criança estava com problema pulmonar, precisava de uma UTI pediátrica. E o que me chamou a atenção é que era um vereador de São Vicente que estava tentando arrumar 2 vagas de internação para 2 moradores de Santos, as crianças de Santos. Diz a lenda, e nas coxias da Secretaria de Saúde, que nós, santistas, somos privilegiados, porque a Prefeitura Municipal de Santos, ela se preocupa com você. Além de ter as vagas disponíveis para a Santa Casa se contemplar ao sistema SUS, lá de filantropia, na época das implantações das nossas famigeradas UPAs terceirizadas, maravilhosas, que resolveu o problema do piripipim, do perepam, iam ter hospitais para fazer o quê? O serviço de retaguarda. O maior hospital que presta serviços para a cidade de Santos, que recebe um aporte a mais para ter vagas, que eu já falei algumas vezes na minha página, vou tornar a repetir aqui, até hoje ninguém me falou quantos leitos são, quanto que é o aporte. O aporte eu sei quanto que é, mas eu não vou mencionar. E qual é a ala? Porque, assim, num caso que nem esse do Vitor, o filho dele lá está precisando de uma UTI pediátrica, porque ele está lá com bronquiolite, novamente, tá? Ele foi atendido naquela época, o Thiago Pereto ligou para Osasco, que ele tem a correria. A gente vai fazer na rede de apoio, ele também tem a rede de apoio dele. Ligou lá para os conhecidos que tem lá em Osasco, já passando por cima do CROSS, porque São Vicente é atendido por CROSS, Santos não. A rede hospitalar de Santos é uma rede que o CROSS, o Estado, eles nem se preocupam com a demanda de Santos. Eles se preocupam com os arredores. Petioga, Cubatão, e assim sucessivamente. Então, nós somos registrados no CISEG. O CISEG não funciona. A Santa Casa é um hospital blindado. Eu estou com o caso da dona Iara até hoje. Esta semana, a promotora de justiça pediu alguns dados do paciente para entrar com uma representação contra a Santa Casa a respeito disso, esse descaso. E aí o rapaz está passando de novo pelo mesmo problema. Eu, particularmente, questionei ele, porque eu tinha uma filha pequena, ela teve esses problemas de bronquiolite, e é uma coisa que a gente passou a cuidar mais da criança, para ela não voltar a ter o problema de ficar com esse problema pulmonar. E ele me explicou que depois que ele ficou internado, eles não saem mais com a criança para a rua, ele fica mais dentro de casa, ele está agasalhado, etc, etc, etc. Vocês viram que lá na Praia Grande morreu uma criança que foi várias vezes na UPA, administrada pela SPDM, que é a mesma que administra aqui a Zona Noroeste, não fizeram os exames corretos, só que no caso desse menino, ele já passou pela Santa Casa, né? O pulmão dele tem alguma deficiência, é debilitado de alguma forma. Qual que é o tratamento que tem que ser feito? E os nossos problemas é justamente esse. Eles até atendem você ali. E o depois, o pós-internação? Será que está sendo feito? Será que ele conseguiu passar pelos médicos que deveria? Será que a prefeitura tentou tirar esta criança de um perigo lá na frente? Ele está de novo na UPA, eu recebi esse vídeo hoje às 9 da manhã, está lá aguardando vaga, a gente está fazendo pressão, hoje já falei até com gente do PT, que aí vieram falar da Thelma para mim, eu já dei logo um atropelo, que eu não acredito na Thelma, e numa sexta-feira, depois das 4 horas, a Thelma atender alguém? Duvido. E ela é a presidente da Comissão de Saúde,
A gente tem um episódio que eu virei fã dela maravilhosamente, porque a gente foi lá para a Câmara, que a gente pediu uma audiência pública, eles anunciaram, e nós batemos uma porta na cara, e aí tá aí. Essa é a situação. Explica um pouquinho melhor desse, eu ia te perguntar justamente isso. Não deixaram a população entrar? Então, o nosso presidente que blinda a Santa Casa, o Cacá Teixeira, anunciou em sessão. Atenção, senhores vereadores, anunciando que amanhã terá uma audiência pública e contamos com a presença de todos. E encerrou a sessão. A população, como nós não, né? Eu sou uma pessoa que é melhor você ser meu amigo, porque se eu for inimigo, eu sou melhor ainda. Os conselhos, eles não se falam, eles não se falavam. Existe um cidadão lá, que é o coordenador dos conselhos, que a gente já não se dá bem, ele tem a mania de isolar os conselhos, porque muito pobre falando junto vira um movimento que vai para cima dos governantes. E ele está lá para justamente coibir a ação dos conselhos. Então, os conselhos municipais, eles inventam umas leis absurdas, tá? Eu queria até dar um recado para o Conselho Municipal. Eu estou com uma senhora que ela já está meio que aposentada lá em Pirituba. Aquela senhora, sabe aquela senhora? Falei com ela hoje. Aquela que a gente levou, pessoal. Ela é uma pessoa que tem uma expertise de 30 anos com o Conselho de Saúde. Tá? É tipo 10 dias de saia. Então, estou trocando umas informações com ela. Em breve, a gente vai trazer até ela para falar aqui. Ela vai mostrar as experiências, as dificuldades lá e aqui. E, resumindo a história, essa questão da audiência pública, eu montei uma comissão com todos os conselhos locais aqui da Zona Noroeste. Quem estava à frente era o Moacir, um petista, conselheiro de lá do Jardim Castelo. Na verdade, ele puxou a reunião e eu orquestrei na parte documental. A gente levou um manifesto explicando os problemas, a falta de atuação dos 21 vereadores. A gente foi nos 21 gabinetes, protocolamos pedindo audiência pública, mas não era uma audiência pública daquelas que manda o mensageiro. A gente queria o demônio lá, com todo respeito. A gente queria o secretário sentado, porque em 3 anos que a gente estava lutando pela saúde, o secretário ele se dava o direito de não ir, nem na audiência que rolou, há 1 ano e meio antes dessa que a gente solicitou, ele foi. Ele mandou o Denis Valejo, que é o adjunto, que nunca era ele que podia fazer, que tinha que responder ao secretário. Então, assim, a gente precisava de uma audiência com o secretário. O doutor Adriano, que está concorrendo a vereador, que se diz vereador da saúde, nunca atendeu um movimento desses, assim, com grandes massas para reclamar. E quando ele está no local, ele ficava fazendo caras e bocas. E agora ele vem para ser o vereador da saúde. Mentira, ele não conseguiu ser nem o secretário. E aí, a questão da audiência não saiu porque ele simplesmente deve ter ligado para o chefe de governo e falou, eu até vou aí para conversar com vocês, mas eu não quero a população. E aí, estava lá a galera lá, politizada, como já falei, Santos tem orgulho que é politizado, e eles bateram a porta na cara da população. E a Thelma fez um jogo de cena, porque se eu sou uma vereadora, eu marco a audiência pública, a minha população não entra, eu faço o que ela fez. Teve uma briga da Secretaria de Saúde com ela, mas depois deram a medalhinha do Perlim Pimpim, ela nunca mais falou nessa audiência. Entendeu? Isso que foi acontecendo. Eles não respeitam a população, e a gente tem que fazer isso mudar. Sabe como? Trocando todos. Eu quero ter o prazer no dia 1º de ver, com todo respeito, é claro, um monte de pessoas dessa administração desempregadas com o currículo embaixo do braço, porque não fizeram nada. Não existe a profissão ganhar dinheiro, porque o que acontece hoje com os comissionados na cidade de Santos é uma profissão chamada ganhar dinheiro, porque eles não entregam o que a gente precisa, e eu quero ver qual é o know-how que eles vão levar para a iniciativa privada quando estiverem desempregados, de colocar lá no currículo. O que você fazia? Eu só ganhava dinheiro. É isso que eu entendo. Mais uma profissão, né? Porque agora vereador virou profissão também, né? Até 13º. Né? Essa é a sua Unis Rádio, TV Web. Lembrando que nós estamos nas mídias, no YouTube, TikTok. Já estamos no LinkedIn também?
Não, LinkedIn é profissional, pô, você faz um currículo virtual. Em breve no X. No X, Participe, mande sua sugestão, mande o seu depoimento, fale dos seus problemas. E detalhe, tá? A gente está falando desse pessoal todo aqui, o microfone também é aberto. Se alguém tiver coragem de vir... Coragem não, né? Se quiser vir mostrar o seu ponto de vista, aqui está aberto, tá? Qualquer pessoa da administração, porque eu até fui chamado a atenção aqui que a gente está passando alguns cortes aqui da candidata, deixar bem claro que eu não tenho ligação nenhuma com ela, os pontos que a gente colocou aqui foi para ilustrar a deficiência da atual gestão da cidade, tá? E a gente também aqui não é, como é que se fala, com político de estimação. Se quiser vir aqui para dar esclarecimentos, a gente está aqui com os microfones abertos. Para a população, para o político, para qualquer pessoa que quiser vir conversar com a gente aqui, a gente está pronto aqui para ter um bom debate, um bom diálogo, porque debater pode. Pode ou não pode, Joel? E debater pode. Tanto que semana que vem nós vamos apresentar os cortes do atual prefeito também. E vou te falar o único mais. problema é que também vamos mostrar a realidade nua e crua. Né? E a população vai avaliar. Quando você precisar ir lá na UPA, quando você precisar de vaga na creche, que mudou todo o sistema novamente de vagas, né? Quando você precisar da GCM, né? Aí você lembra o discurso do prefeito. A GCM, cara, eu fico indignado, sério, eu tenho vontade de bater a cabeça no pilar central da casa para ver se eu derrubo a casa. Quando eu vejo o prefeito anunciando a guarda municipal, que vai ter 600 homens, mais do que até a própria polícia militar. Gente, nós moramos numa região que é 1/3 da cidade. Você não vê um guarda municipal fazendo ronda na cidade. Nelson, tu trabalha de madrugada, tu vê? O único guarda, para não dizer que eu estou sendo muito leviano, que eu vejo que ele fica de plantão, que ele deve ser um guarda até afastado, é aquele que está lá no Sambódromo. Só esse que eu vejo. Não tem guarda em lugar nenhum na cidade aqui do lado da Zona Noroeste. Na Zona Noroeste. Agora, se você ir na praia, você tem um monte de viatura com flashlight ligado, até tem que parar um dia para filmar para ver se tem guarda tambem. Porque os caras fazem que nem a polícia, né? Coloca a viatura ali, aí você chega lá, não tem ninguém. Tem que averiguar isso também. Em alguns eventos da maçonaria, eles estão presentes também. Eu já estive, e aí ninguém me contou, eu presenciei, embora a gente tenha recebido algumas denúncias, enfim. Esse é o programa Debater Pode. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Já estamos chegando quase no finalzinho. Não vamos conseguir passar. Hoje tinha muito vídeo, né? Não vamos conseguir passar todos os vídeos, mas eu me comprometo semana que vem passar os vídeos do Rogério Santos sobre segurança, educação, zeladoria. E aí a gente opina sobre em cima, né? E você que é seguidor, eleitor, fica à vontade. Mostra pra gente mostra que estamos errados. Diferente, né? Que podemos, como o nome da minha página diz, trocar as lentes. Sim. Eu ainda há pouco comentava com o Dé que, de repente, nós estamos precisando trocar de óculos, né? Comprar um óculos cor-de-rosa. Vou fazer a cirurgia que o Luiz Bueno vem lutando há anos, que era da catarata, que ele disse que agora ele sai de casa e ele vê coisa que ele não via. Tá vendo? Todo dia tem vídeo reclamando ali no Sabor. Eu acho que o Luiz Bueno, um abraço lá para ele tem que mudar de bairro, né? Eu acho que ele tem que mudar de bairro. Também penso isso. Eu também acho. Aproveitar para mandar um abraço para o Fabiano Caprio, o Jorge, da panificadora Nossa Senhora das Graças. Eu estou acertando para trazer aqui o Caprio e o Paulinho. Paulo Alexandre Barbosa? Não, o outro. O Paulo. Esqueci o sobrenome dele. Então traga. O Paulo que estava com a gente lá na... o Paulo Vieira. Paulo Vieira. Um abraço, Paulo. A gente só te chama de Paulinho. Eu conversei com ele hoje. Lembrando, gente, que aqui estamos abertos. Se você tem interesse, quiser participar, seja online, seja presencialmente, entre em contato com a gente. A gente até tentou falar com o da rádio. Mas não deu, né? Tem o meu telefone, que está disponível, o telefone do Dé. Entre em contato, marque que a gente vai aqui bater papo, mostrar a nossa Santos. E lembrando que nós, por mais chatos que sejamos, nós lutamos por uma Santos melhor. Nós queremos uma zona noroeste, nós queremos um bairro melhor. Eu faço um desafio aqui para os políticos. Vamos silenciar a voz anticubiana. Quando vocês começarem a trabalhar, aí eu retomo as minhas atividades e aí o canal só vai ficar postando atualidades. Uma outra coisa
que eu não sei, quem tiver, eu tenho essa informação, eu tenho uma queixa de uma moça, Cristiana da Silva, que mora na Cidade Náutica, que utiliza o circular 105, e ela reclamou que não está tendo baldeação, não tenho essa informação, mas segundo ela, não está tendo, Mas houve a Náutica promessa... que você fala lá do Tancredo? Isso. Ah, tá. O pessoal que foi para o Tancredo, que era município de Santos. Isso, tem muita ligação para o lado de cá, eu faço muita corrida de lá para cá e daqui, porque tem familiar, né? Sim. E ela falou que não está tendo essa baldeação. Eu até vou mandar para a ouvidoria para ver a resposta da prefeitura. Um outro problema é a questão, e aí eu gostaria, vou mandar para a deputada Solange Freitas, que é a escassez de ônibus nos finais de semana, esse é um ponto. Nos horários de pico. Hoje, ela apresentou um post falando dos ônibus refrigerados que chegaram, né? Acabou a sauna, então, vamos ver se vai haver uma melhora e vamos acompanhar. Dentro em breve, segundo o pastor, nós vamos estar com 2 repórteres ao vivo, então nós vamos fazer uma entrevista com a população lá no ponto final do Tancredo para ver se procede essa reclamação. Um abraço, Cristiana, muito obrigado. E assim que a gente vai construindo o programa Debater Pode, mostrando os problemas de Santos. Muitas vezes nos questionam, vocês só falam dos problemas. É que a prefeitura só fala das maravilhas, então a gente está apontando o outro lado. Nós somos os primos feios da Belinha. Né? Lembra da campanha onde a Belinha apresentava a cidade maravilhosa? Nós somos os feinhos e nós mostramos. A diferença é que a nossa informação não é fake news. Nós trazemos depoimentos, vídeos, fotos, requerimentos que já fizemos, ações que já movemos. Então, vem informar com a gente para que consigamos construir uma Santos melhor. Vamos chegando ao final aqui do nosso programa. Dé, seu recadinho, suas considerações finais. Bom, a gente vê que a gente vem aqui já, eu acho, umas 3 ou 4 vezes, a gente fala somente de problemas, não é questão de ser chato, como você mencionou. Eu, particularmente, eu já não tenho mais paciência, na verdade, porque são coisas que são muito fáceis de resolver, tá? Porque a primeira coisa que tem que ter para executar qualquer projeto é dinheiro, e a cidade de Santos não é uma cidade pobre. É a que tem a maior arrecadação aqui da Baixada. Então, não dá para a gente ficar vivendo de ouvidoria deficiente, departamentos que não funcionam. Tem que dar uma reformulada no pessoal da gestão. Eles já estão lá há muito tempo, na verdade, e eles são super secretários, eles cabem como uma luva em tudo que é lugar. Eu não vou nem citar nomes, mas tem um que é dentista, esse que você falou aí, que eu entrei no post dele lá e falei para ele assim, de novo? E aí o cara mandou para mim assim mesmo, abre aspas, fica assistindo os adultos trabalharem, porque vocês só vêm com reclamações evasivas. Eu respondi ele na página dele, e ele não me respondeu. Eu gosto de um debate, de uma réplica, de uma tréplica, e assim, desde quando eu sou pequeno, mamãe dizia para mim assim, meu filho, sempre venha com a verdade, que a verdade é soberana, porque quem fala a verdade não merece castigo. E acreditando que esse ano a gente vai ter uma renovação, eu sei que é um sonho utópico, nas 21 cadeiras da Câmara, a gente vai trocar o sistema de poder, tá? E deixo aqui o meu compromisso, falei para vocês, político quer ser meu de estimação, deixa eu colocar uma coleira para eu andar contigo com uma corrente aqui na minha mão. Eu não tenho político de estimação, eu não sou ligado ao PL. A Rosana Vale, para mim, é uma aposta e ela vai ser monitorada pela rede de apoio, pela Voz Radioclubiana, do primeiro dia que ela entrar até o último dia que ela sair do cargo ou permanecer. Porque a gente aposta nas pessoas. Políticos são zeladores, são síndicos. Não está devolvendo um serviço digno para a população,
A gente tem que trocar. Acabar com essa história de reeleição de gente incompetente. Eu tenho propriedade e eu tenho uma página que eu registro há 3 anos de incompetência, descaso. Se a gente tivesse um Ministério Público um pouquinho mais atuante, a gente tinha uma cidade melhor. Mas, infelizmente, a gente vai lutando com as armas que tem. E quero deixar aquele recadinho semanal. Quando o poder público não escuta o cidadão, nascem as novas lideranças. E é Voz Rádio Clubiana com Z, tá? A equipe técnica colocou com S ali, eu acho que estou me boicotando, mas é com Z. Essa é a sua Unis TV Rádio Web. Lembrando que esse programa vai ao ar toda sexta-feira, até o pastor nos expulsar daqui. Uma hora vai. Uma hora vai. E nós vamos tocando em frente. Gostaria de mandar um abraço para o Geraldo da Constru Silva. Lembrando que a Constru Silva fica localizada ali na Laurindo Chaves. Material de construção, Zona Noroeste é Constru Silva. Serviços de pedreiro, pintura, eletricista, Constru Silva. E mandar um abraço para a Irene Zé, que fica localizada lá na Siqueira Campos, no Canal 4. Em breve, estaremos aqui sorteando um corte de cabelo, uma escova, lá na Irene's Hair. Meus amigos, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas sugestões, críticas. Fique com Deus e até semana que vem. Um abraço. Boa noite, gente. Obrigado.